estamos aqui para o terceiro episódio do nosso podcast, Observatório do TST, com um tema hoje muito importante, atual, contemporâneo, impactante. A gente vai falar hoje sobre uberização, Justiça do Trabalho e STF. Então, eu sou a Pérola, e sou advogada, sou professora, sou mãe, e eu estou aqui com uma mesa muito privilegiada, com juristas, estudiosos, acadêmicos, e aí vou agora passar a palavra para o meu colega que está substituindo a Camila Gomes, é o doutor Danilo. Quem que é o Danilo? Olá, queria primeiro agradecer o convite de encarar essa responsabilidade de estar aqui. O Danilo ele é advogado, ele é professor, ele é um pesquisador, pai do Gabriel, do Danilo e do Davi. Muito bem, nós temos também aqui a doutora Nadine. Então, eu queria saber quem é a doutora Nadine. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui, bom dia a essa mesa, fico muito honrada de estar aqui com vocês, ter sido convidada. A Nadine é advogada trabalhista, é mestranda em Direito do Trabalho pela Universidade de Brasília e pesquisadora do tema da plataformização das relações de trabalho. Muito bem, e agora estamos aqui com o doutor Ricardo Calcini, que vai falar também quem é o doutor Ricardo Calcini. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Prazer estar aqui neste grande projeto que é o Observatório do TST, nesse podcast. Cumprimento aqui a cada um dos senhores e senhoras e quem está aqui naturalmente nos escutando. O Calcini, tal como vocês, também é um advogado militante, professor e principalmente pai da Cecília, que hoje ficou em São Paulo, mas disse para voltar o quanto antes, que ela não vê a hora de eu retornar. Mas agradeço uma vez mais de estar aqui com vocês em Brasília e estou à disposição para a gente poder debater esse tema super importante. Então, o tema é vasto, é complexo, a gente tem pouco tempo. E aí, quando a gente trata da plataformização, a gente vai voltar um pouco às perguntas metodológicas do podcast, que é o que, por quê e para quê. O que observar é o Tribunal Superior do Trabalho, o objeto observado, e aí a gente já começa refletindo como a pandemia também trouxe a plataformização para o trabalho dos senhores ministros, dos magistrados e também dos advogados, e também com grandes questionamentos, doutores? E alguns que gostam do trabalho telepresencial, outros que não gostam. Eu, particularmente, sou do presencial. E hoje o Tribunal Superior do Trabalho ele voltou ao presencial. Há algumas sessões que aceitam a participação. Eu acho que só a segunda turma está aceitando a participação de forma telepresencial do advogado que é de Brasília. Mas, via de regra, quem é de Brasília tem que participar de forma presencial e os de fora podem participar de forma telepresencial. Então, a gente já tem esse desafio. As audiências também, algumas continuam sendo feitas de forma telepresencial, mas há ministros que você tem que ir ao gabinete. Então, a gente já começa trazendo o trabalho, o nosso trabalho, o trabalho do TST, para esse discurso que eu acho que é inevitável. Mas a gente vai focar, como eu falei, a gente vai fazer um recorte colocando como marco essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que trouxe grande impacto, que foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, na reclamação 57795, que julgou procedente a reclamação da Cabify, cassando as decisões do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e não reconhecendo o vínculo empregatício, que é o grande debate que envolve a questão da uberização, e trazendo uma surpresa, que eu acho que surpreendeu até os advogados que patrocinavam a causa, que é declarando a incompetência da Justiça do Trabalho e remetendo para a Justiça Comum, doutores. Então, assim, como a gente traz esse marco, e tem também, imediatamente, doutor Calcini, eu também nem sabia que o senhor patrocinava também essa causa, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho admitiu um recurso extraordinário da Uber. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Calcini, perguntar para Vossa Senhoria qual que é o envolvimento com a causa e nos contar como é que o caso chegou, de que forma, quais foram as teses,
no Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente pode fazer primeiro esse recorte da reclamação, depois a doutora Nadine e o doutor Danilo, a gente pode intervir também com observações. Perfeito, Pera. Obrigado pela oportunidade. Então, aqui, hoje, eu sou consultor jurídico do escritório Kiude Minicucci Advogados, que também tem como consultores os ex-ministros Barros Livenhac, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e Márcio Eurico. E o escritório advoga para a empresa Capify, como nós sabemos, estava atuando no nosso país e hoje optou por uma questão comercial de não mais atuar aqui no Brasil, e é uma empresa, inclusive, que opera fora do país, que é o caso da Espanha. Havia, na verdade, algumas ações em trâmite no judiciário, em particular no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, com condenações envolvendo a empresa nesse sentido. E aí, quando optou-se por realmente se tentar uma busca de um possível acordo envolvendo essas ações, e aí qual seria esse contexto do acordo? Até então já existia, em trâmite no âmbito do próprio TST, duas ações importantes, uma primeira envolvendo um acordo que não foi homologado pelo ministro Agra Belmonte, salvo o melhor juízo, ele estava atuando na 8ª turma na ocasião, essa decisão colegiada da 8ª turma que foi objeto desse recurso extraordinário, que agora recentemente foi admitido pela vice-presidência na pessoa do ministro Aloysio Correia. E existe também um outro caso que todos aqui acredito que já conhecem, que é um caso de divergência jurisprudencial envolvendo precedentes da 5ª turma e da 3ª turma, e que está hoje na subseção 1 de dissídios individuais. Nós tivemos uma primeira decisão da ministra Peduzzi, no sentido de afastar realmente esse vínculo de emprego. O processo está com vista a pedido do ministro Cláudio Brandão. Em todos esses dois casos, nós estamos atuando junto com os escritórios que já trabalhavam com a empresa Uber. Então, dentro desse contexto, surgiu a estratégia de atuação em Brasília de ingressarmos com as reclamações para o Supremo Tribunal Federal, porque até então não se sabia o entendimento da Suprema Corte sobre esses casos, a não ser esse recurso extraordinário que ainda estava pendente de análise pela Vice Judicial. Como as ações não geram dependência, porque é um processo diferente do outro, em diversos locais do país, nós distribuímos algumas reclamações constitucionais, inclusive há outras no mesmo sentido hoje em trâmite dentro da Suprema Corte. Da Cabify também? Da Cabify. Todas tem da elas, Uber, não? Não, da Uber não, nós apenas estamos atuando em parceria com os escritórios que a Uber hoje já trabalha nessa ação do recurso extraordinário e também da ação de recurso de embargos, até onde eu tenha conhecimento, Pérola. Então, há outras ações, só para que vocês tenham aqui como parâmetro, caso queiram pesquisar depois, são as reclamações. A primeira delas seria a reclamação 58694, essa acabou tendo, como eu falei, da questão do acordo, perdido objeto, porque foi feito um acordo nesse sentido, estava com o ministro André Mendonça. Uma outra reclamação envolvendo agora o ministro Barroso, que ainda está em trâmite, que é a 58987. Uma terceira, com a ministra Carmen Lúcia, número 58695, ela entendeu que não havia o esgotamento das instâncias ordinárias, então optou pela sua extinção. E a última, por enquanto, é a 59404, que está com o ministro Luiz Fux. Outras estariam sendo ingressadas, aqui eu não tenho essa informação neste momento, mas essas já estão lá no sistema, vocês podem acessar. E qual foi a lógica da estratégia entrar com as reclamações? Primeiro, para a questão de dependência, você poderia entrar e, se fosse o caso, desistir da reclamação a depender da jurimetria que você fizesse sobre o comportamento de cada ministro sobre aquele caso. Então, isso estrategicamente também foi pensado. E todas elas acabaram por trazer 5 fundamentos principais. O primeiro deles, que é a DC 48, que trata da Lei 11.442 de 2007, o transportador autônomo de carga. O tema 725, que nós sabemos que envolve de repercussão geral a tabela da terceirização. Algumas reclamações que foram deferidas por alguns ministros da Suprema Corte envolvendo
entre aspas, pejotização de profissionais liberais e profissionais autônomos, e 2 temas paralelos, mas que tinham pertinência com a questão, que é o tema 590, que trata do ISS para o programa de software, e o tema da DI 5135, que trata do SMS de transporte de mercadorias, tá? Empresas de transporte, na verdade. Então, esses foram os 5 fundamentos tratados na reclamação, nessas todas as reclamações que nós estamos falando. E aqui, antes de eu ser já apedrejado, eu sempre falo isso, né? Em relação a esse caso que gerou todo esse constrangimento envolvendo o Supremo e o próprio TST, em nenhum momento, vamos deixar isso bem claro, em nenhum momento foi pedido formalmente, isso vocês podem acessar, quem está nos escutando, a petição inicial está lá, pública, foi pedido o julgamento pela extinção no que diz respeito à incompetência material da Justiça do Trabalho. Nós aqui não formulamos esse pedido, também tampouco nos embargamos da decisão da decisão monocrática, que agora já inclusive foi agravada pela parte contrária, estava para julgar esse caso agora há pouco tempo, tiraram da turma, que seria no caso da primeira turma, e acreditamos que esse caso talvez, aí por uma questão regimental do Supremo, talvez possa ser levado ao plenário virtual para efeitos de julgamento envolvendo todos os demais ministros. E aí, para não monopolizar a palavra, só mostrar o contexto hoje do Supremo Tribunal Federal envolvendo esse assunto e tantos outros conexos. Com a mudança de cadeira do ministro Dias Toffoli, da primeira para a segunda turma, nós temos hoje, na primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, que são, pela geometria que nós temos, favoráveis a decisões com base nesses fundamentos que nós estamos aqui colocando. Tá? E aqui eu poderia acrescentar, por exemplo, a própria questão da lei Salão Cabeleireiro, que também gerou o tema 5625. E na segunda turma hoje, nós temos Dias Toffoli com a mudança de cadeira, André Mendonça e Nunes Marques, que também agora, a segunda turma, recentemente decidiu legalizar, entre aspas, vou colocar novamente essa questão, a pejotização envolvendo a contratação de um profissional liberal que seria um médico. Então, nós temos maioria, em princípio, tá, por uma questão de geometria, tanto na primeira quanto na segunda turma, de ministros que são, em princípio, adeptos a essas fundamentações que estão sendo colocadas. Então, só para, contextualizar aqui, vocês e quem principalmente está nos prestigiando aqui nesse podcast, no sentido que, com esse recurso que subiu, Pérola, agora o extraordinário, há inclusive uma expectativa, talvez o podcast vai ter que ser regravado daqui a um tempo. Uma parte 2, para a parte 2, de se ter uma repercussão geral do assunto. E aí, eventualmente, se tendo uma repercussão geral, nós sabemos que todas as ações envolvendo esse tipo de discussão podem ser paralisadas no âmbito de todo o país, como foi o caso envolvendo a integração da empresa no grupo econômico que não seja na fase de conhecimento. Então, deixo aqui essas palavras iniciais e repetindo que eu não sou o culpado, pelo amor de Deus, com a questão da competência. A gente respeita a decisão, naturalmente, do ministro. Como advogados, nós fizemos o melhor que tínhamos para o cliente, mas não imaginávamos que a decisão iria ganhar esse contorno com a questão da incompetência. Não, muito bem. Eu, antes de passar a palavra para o doutor Danilo, para que ele faça as suas perguntas também, eu primeiro parabenizo o doutor Ricardo Calcini. O senhor deu um panorama do histórico processual de uma forma muito técnica e realmente o que a gente tem que fazer é manejar os instrumentos que a gente tem, defender as teses, é um debate de teses, mas eu gostaria de passar a palavra primeiramente para a doutora Tuane, que é uma grande investigadora do tema, porque assim, a questão que aflige, e aflige realmente os trabalhadores, principalmente os trabalhadores dessas plataformas, eu estava me questionando aqui e me fazendo uma pergunta que eu gostaria que a doutora Tuane respondesse. Aliás, vou fazer mais de uma pergunta. Será que a plataformização
essa uberização, que está sempre associada à precarização do trabalho, verdade seja dita, né? Até ganhou esse nome com essa perspectiva, ela pode ser decente no confronto com a Organização Internacional do Trabalho, que prevê o trabalho decente e que faz também uma crítica a esse tipo de trabalho, me corrijam se estiver errada. E a outra coisa, ela é, de fato, inevitável. Então, passando essa pergunta para a doutora Nadine, eu colocaria também quais seriam os contra-argumentos que Vossa Senhoria traria num agravo interno, se esse agravo interno fosse manejado, porque também me surpreendem muito os fundamentos, inclusive parabenizo os escritórios envolvidos, porque os fundamentos da peça foram todos acolhidos na reclamação. Foram todos acolhidos, e como o doutor Calcin disse, que já sabemos, né, que a culpa dele, né, a questão da incompetência, acho que daria outro podcast, a questão da incompetência, mas me chama a atenção, doutora Tuane, doutores também a nível de questionamento, invocar o fundamento da Lei 8.442 de 2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Então, trazer como é que a gente pode enquadrar, e eu como professora, como militante também, enquadrar essa usurpação da competência do Supremo na correlação com a terceirização, com a pejotização, e, novamente, claro, eles trouxeram a tese, eles estão patrocinando a causa da empresa, fizeram muito bem, estão de parabéns, né? Outro lado também que se mexa também, né? Então, a doutora Nadine tem a palavra. Bom, em relação à plataformização, eu entendo ser importante a gente começar falando de uma distinção metodológica entre uberização e plataformização. A uberização começou a ser tratada como esse processo de precarização da condição de trabalho atrelado a uma acumulação flexível de capital, que é marcada pelo discurso neoliberal e está vinculado, isso não é, repito aqui, é uma decisão de valoração a respeito das políticas que são adotadas pelas empresas ou não, mas que, num contexto de discurso neoliberal, está vinculado à redução de direitos sociais e, inclusive, direitos trabalhistas, por uma emancipação, por uma prevalência do sujeito neoliberal, que é o sujeito empresário, que é o sujeito autônomo, e a prevalência da figura da empresa como o principal agente do mercado. Então, partindo das lições principalmente da Ludmila Bilho, do Rafael Groman, gostaria de pontuar que aqui, nesses conceitos, sim, a uberização e a plataformização, que eu vou explicar na sequência, são, sim, formas de precarização. Elas estão marcadas pela precarização das condições de trabalho. E a partir do momento que elas precarizam uma condição de trabalho que já enfim, nós já temos um patamar de exploração da força de trabalho, ela não se coaduna com alguns princípios que a OIT e algumas diretrizes que a OIT vem propondo acerca de trabalho decente. Mas isso é do ponto de vista metodológico e acadêmico. A plataformização é um fenômeno que eu gostaria de pontuar aqui, que nós estamos aqui plataformizados, afinal de contas, nós estamos aqui numa plataforma que vai ser transmitida online. Esse espraiamento do uso, da dependência da tecnologia e das plataformas nos demais meios de vida, para além das relações de trabalho. Elas não se limitam às relações de trabalho. Então, quando a gente pensa em plataformização, a gente está pensando em um universo de dependência dessas novas dinâmicas e dessas formas de relações sociais que a gente vem estabelecendo. E, dito isso, fazendo essas pontuações em termos de uberização e plataformização, eu acho que a gente não precisa pensar em ser inevitável ou não. A gente pode pensar em uma perspectiva de quais linhas a gente segue. Nós vamos seguir uma linha mais progressista, que preveja direitos sociais e regulamente o trabalho plataformizado, de uma forma a garantir a proteção desse trabalho, como também pensando em termos de manutenção da reprodução da classe trabalhadora, para garantia da continuidade das relações capitalistas também. Ou, necessariamente, nós vamos abolir. Eu entendo que, no status que nós estamos hoje, a plataformização é irreversível. A gente precisa pensar em como nós vamos lidar com ela.
E em relação aos contra-argumentos da decisão, eu primeiro gostaria de pontuar aqui uma questão que me chama a atenção na decisão da reclamação constitucional mais recente do ministro Alexandre de Moraes, é o fato de que nós temos um único argumento colocando o motorista de aplicativo como se fosse um motorista que transporta cargas, que é aquele que você mencionou. E que é o fato de ser dono, ser proprietário do meio de produção para exercício daquela atividade. Esse é um argumento. Nós estamos analisando aqui numa perspectiva e o ministro, ele me parece que deixa muito claro, ele fala o seguinte, me parece que ele também aparentemente pode estar sinalizando um posicionamento dele, mas nesse momento ainda nós temos campo para trabalhar em cima disso. E quando eu falo dessa expectativa de que nós temos campo para trabalhar em cima disso, o principal problema que a gente consegue visualizar no reconhecimento de vínculo empregatício das relações plataformizadas é a subordinação jurídica, que é um elemento de ou você é autônomo ou você é trabalhador subordinado. E a subordinação jurídica, adotada pela jurisprudência trabalhista como definição daquele conteúdo que se enquadra no contrato de trabalho, ela sempre foi alvo de disputa. Nunca houve um consenso específico sobre subordinação. Então, quando a gente pensa nisso e pensa no caminho que a jurisprudência fez de seguir colocando critérios positivistas para a identificação do que seria um trabalho subordinado, pensando no campo macro de trabalho assalariado, a gente consegue perceber que essa disputa ela não é de hoje. E também a gente consegue perceber aqui que existiram outros precedentes que já nos anteciparam o resultado dessa decisão monocrática, especialmente o precedente da terceirização, da licitude da terceirização da atividade fim e da pejotização, que são dois exemplos que divergem do conceito de plataformização e divergem essencialmente desse conceito, mas estão sendo utilizados para a permissão dessas formas flexíveis de trabalho. Então, ainda no campo da subordinação, nós precisamos pensar que, por ser um conceito de longa data e que sempre foi disputado pelos juristas trabalhistas, também existiram outros elementos para reformular esse conceito ao longo do tempo. Nós precisamos saber manejá-los, nós precisamos, em alguma medida, colocá-los à prova também para, talvez, dependendo de qual for a finalidade que nós vamos adotar em relação ao trabalho plataformizado, definir outros critérios de identificação da subordinação. E, nesse primeiro momento, os meus contra-argumentos seriam esses, porque eu penso que, em relação a termos de competência, nós temos argumentos fortes também para a manutenção da competência da Justiça do Trabalho. Excelente, doutora Nadine. Então, eu vou passar a palavra para o... A gente vai fazer aqui, né, a rodinha para o doutor Danilo, depois eu volto a palavra para o doutor Ricardo, e realmente a competência vai ficar, acho que para o parte 4, porque mesmo nesse tema, vocês estão falando maravilhosamente, brilhantemente, me vem muita coisa aí para perguntar, mas, doutor Danilo, suas observações, perguntas? Eu realmente tenho algumas dúvidas e perguntas para vocês, eu acho que os dois podem responder, principalmente voltando um pouco na reclamação, por ser uma decisão monocrática, e aí é uma ação, né? A reclamação é uma ação autônoma que busca ali preservar a autoridade, e aí o doutor Calcini trouxe que os argumentos seriam transporte principais, né? Transporte de carga, terceirização, PJ, questão do PJ, profissional liberal e os impostos que se incidiam sobre transporte de carga. Se vocês não acham que o fato da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes acaba por desconsiderar as especificidades do caso dessas plataformas especificamente, e não analisar todo o contexto dessa informalidade, talvez dessa precarização, mas de simplesmente observar coisas que parecem correlatas, assim, mas quando você vai analisar com alguma profundidade, talvez não seja. Se esse debate
talvez no futuro, talvez não, com certeza no futuro ele vai chegar, se ele não seria válido, e aí para o Dr. Calcini específico, se você avalia que há risco de decisões, como tem várias reclamações protocoladas, buscando preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal em outras ações, risco de divergência de decisões, de por um acaso algum ministro entender de outra forma, já que a decisão foi monocrática, e a gente sabe que no Brasil isso é plenamente possível em qualquer instância, e o Supremo Tribunal Federal ele não fica de fora dessa. Mas seriam essas duas questões, e essa questão de analisar com mais calma também. Acho que entrar no mérito, Pérola, da competência da Justiça do Trabalho, a gente ia se alongar bastante aqui, porque realmente, ainda mais com o relato do Dr. Calcini dizendo que não estava previsto na ação, né? E o ministro Alexandre de Moraes incluiu isso. Eu ia inserir uma provocação, mas o doutor Danilo bombardeou o doutor Calcini, eu fiquei com pena, né? E aí eu vou passar de imediato a palavra para que o doutor Calcini responda, depois eu faço a minha pergunta. Olha, doutor Danilo, de fato, excluindo a parte da competência, porque aqui me parece já ser um ponto incontroverso que parece-me que talvez haja uma decisão ultra ou extra pretita, mas não vem aqui ao caso. Mas o risco da divergência ela existe, naturalmente, seja pelas reclamações que eu comentei aqui com vocês, sejam por outras que ainda estão para serem ingressadas. Mas aí, novamente, a questão da estratégia de quem atua em Brasília, no que diz respeito à possibilidade de você prosseguir ou não com a ação, porque é uma possibilidade você, nesse momento, desistir. É diferente de uma ação objetiva que quando o Supremo assim reconhece a questão da repercussão e ali a desistência ela é inclusive discutível, mas a reclamação é pacífica, né? Porque você tem o direito de você desistir. Então, nesse momento, por uma questão de jurimetria, optou-se por permitir que essas ações ainda prossigam, porque todos esses casos que eu comentei, esses relatores, já têm precedentes, né, decisões, na verdade, deles, nesses temas que nós aqui comentamos, dizendo que seria favorável, né, a outra forma, e aí me permita, doutora Nadine, não é a questão da subordinação em si, né? O Supremo ele não está atrelado a esse julgamento, porque se fosse, certamente não seria matéria para ele poder analisar, na minha percepção inclusive, porque envolveria a questão de fatos e provas e uma questão também de ordem infraconstitucional. Então aí eu acho que o Supremo, se ele adentrasse nessa questão, certamente até para ele faltaria competência, né? Nesse aspecto. Mas o ponto que é comum em todas as decisões é a expressão, formas, para usar a sua expressão, né? Formas flexíveis ou alternativas distintas daquelas que nós já estamos acostumados, que é a questão do vínculo de emprego. Porque no nosso país nós sabemos, ou você é empregado nos termos da CLT, ou você está fora deste bando. Então, com esse agravo que agora foi apresentado, Pérola, nós imaginamos que a questão vai ser plural, vai ser mais bem legitimada na discussão. E eu tenho para mim que hoje os representantes, como hoje represento aqui formalmente um dos lados, que os representantes também do outro lado devam trazer subsídios para fortalecer e aprimorar e aumentar essa discussão. Porque se o recurso extraordinário ele foi admitido pelo TST, há matéria constitucional. Nós sabemos que menos de 1% dos casos passa pelo filtro da admissibilidade da vista judicial. Se há intenção de resolver isso, então me parece que há muita matéria para a gente discutir, tá? Mas eu acredito que o melhor caminho, doutor Danilo, doutora Nadine e Pérola, seria, na minha opinião, a construção, como está vindo do direito estrangeiro, de uma regulação mínima, né, envolvendo esses trabalhadores, tá? Nós tivemos já casos de alguns estados americanos que estão legislando, porque lá a legislação é diferente daqui, e nós estamos tendo movimentos já, inclusive aqui nosso, né? Nós sabemos de um grupo de trabalho que o governo federal está assim, trabalhando para trazer uma regulamentação mínima. Então, doutor Calcini, agora eu tenho uma pergunta de aluno. E
E aí eu vou dirigir essa pergunta primeiramente para a doutora Nadine e depois para Vossa Senhoria, né? Ora, a doutora Nadine trouxe muito bem, quando a gente discute uberização e plataformização, o elemento subordinação ele não pode ficar olvidado. E aí Vossa Senhoria trouxe agora, não, mas... Então, se não se pode discutir subordinação, será que o Supremo poderia reconhecer a sua própria competência, como o senhor colocou muito bem? Porque o que está em discussão nessa temática é exatamente o que a doutora Tuane trouxe, a meu ver, que é a questão da subordinação. É tanto, meus colegas e todos que nos assistem e ouvem, que o acórdão que está sendo reformado, doutor Calcini, que inclusive eu faço um registro, né? Eu fico impressionada com a memória, com a capacidade que ele tem de atualização. Quem não acompanha, acompanhe, porque você fica ali, eu não dou conta, tem que tirar férias para acompanhar lá o doutor Calcini, que está sempre atualizado. E ele já trouxe muito bem e fez referência ao acórdão do ministro Alexandre H. Belmonte, que está sendo reformado. É um acórdão que diz assim: a Uber é uma empresa de transporte e assim se auto-intitula, embora sustente por ser apenas uma plataforma digital. Quem fixa o preço da corrida é a Uber, sem nenhuma ingerência do motorista prestador. Quem aceita, defere o cadastramento do motorista é a Uber, após uma análise de dados, documentos, etc. O percentual da Uber a ser descontado da corrida, o deságio, é fixado pela Uber. O motorista não tem nenhum controle sobre o preço da corrida e não pode fixar outro. E aqui vem, a autonomia do motorista restringe-se a definir seus horários e se aceita ou não a corrida. A Uber opera unilateralmente o desligamento de motoristas quando descumprem alguma norma interna ou reiteradamente cancelam corridas. O credenciamento do motorista é feito online, site, aplicativo ou presencialmente em agências, etc. O motorista não escolhe o cliente, sim as corridas. Eu me pergunto... A subordinação jurídica se caracteriza pelos meios teletemáticos informatizados de controle para o que afasta qualquer tese relacionada à atividade fim ou subordinação objetiva estrutural. E aí me chamou a atenção, quando o doutor Ricardo Calcini, eu fui conferir, já tinha visto, por que esse recurso extraordinário foi admitido? Concordo com Vossa Senhoria, se não tem matéria constitucional, a meu ver. E falo como professora, como estudiosa da matéria e como advogada trabalhista. Cara, todas as venhas, ele foi admitido por violação do artigo 174 da Constituição, que fala que é livre concorrência, né? Uhum. Então, fica esse grande questionamento. Eu me pergunto quem é, de fato, o usuário final desses aplicativos. Se é a gente que pede, por exemplo, uma corrida, ou se é o motorista que manipula mais o aplicativo do que qualquer pessoa. E fora o quê, para passar já a palavra, que me chama muita atenção, que os motoristas eles são punidos. Então, se esse elemento de subordinação ele não está absurdamente escancarado, e esse é o debate, e não o debate da analogia ao transporte de cargas, inclusive seríamos nós cargas, é só para descontrair, tá? É só para descontrair, porque a doutora Nadine já me alertou que é no sentido da autonomia, né? Que isso foi utilizado. Então, assim, honestamente, eu tenho uma grande dificuldade de compreensão mesmo, e a gente está aqui para estudar, lógico que a gente respeita e reverencia o Supremo, né? E quando o doutor Calcini falou que isso pode dar repercussão geral, eu, ai meu Deus! Então, a palavra tá aí, né? Mais uma bomba aí para vocês. Ótimo. Eu concordo com o doutor Calcini quando você fala que não seria competência do STF analisar as questões de fato ou questões fático-jurídicas. Porém, nós vemos a centralidade das discussões sendo resolvidas pelo STF e há, sim, uma controvérsia a respeito dos limites dessa possibilidade, dessa prática decisória do Supremo. Então, nesse caso especificamente, quando nós avaliamos, quando o ministro dá o seu entendimento de que parece muito mais próximo de um trabalhador autônomo,
eu vejo a necessidade de nós retomarmos a discussão sobre o que seria subordinação. E em relação a um patamar mínimo de regulação, parte da doutrina trabalhista e também não é sobre concordar ou não concordar, mas no Brasil nós já temos um patamar regulatório mínimo que é estabelecido na própria Constituição Federal. O artigo 7º, ele fala em trabalhadores, ele não fala em empregados, ele fala em trabalhadores. Todos somos trabalhadores autônomos, somos trabalhadores por conta própria, enfim. E é isso que parte da doutrina chama de patamar civilizatório mínimo. E dessa forma, eu acredito que nós já temos controle ou limitação da jornada. Talvez o termo não seja nem controle, mas limitação da jornada de trabalho. Algumas garantias em relação ao arbítrio, vamos usar essa palavra, ou o poder diretivo desse empregador ou dessa empresa contratante, empresa plataforma. Então, eu vejo, sim, que é necessário sinalizar para o STF a realidade da situação brasileira e em termos de controvérsia, porque nós próprios, na Justiça do Trabalho, na doutrina trabalhista, não temos um consenso. Não existe esse consenso entre os juristas sobre qual seria o melhor caminho em relação a isso. Então, eu acredito que isso deve ser levado ao STF, em um diálogo com a sociedade também, para então se definir, se tomar uma posição sobre os caminhos jurisprudenciais dessa questão que foi posta. Mas repito aqui que eu acho muito importante nós observarmos a limitação de poderes, né, e não avançarmos numa tentativa antidemocrática de tensionamento de questões que às vezes estão na lei e às vezes não. Então, eu chamo atenção para isso e chamo atenção também para esse patamar civilizatório mínimo que parte da doutrina entende que vigora no Brasil. Olha, obrigado pelas provocações construtivas, doutora Nadine, e vou usar de trás para frente exatamente a sua fala do patamar civilizatório mínimo quando o Supremo julga o tema 1046. Ao meu ver, parece que o Supremo ele tem esse entendimento de assim respeitar. A questão, para quem não está acompanhando, né, o tema 1046 é a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, parece-me que essa diretriz o Supremo já segue. O problema é definir o que está contemplado, de fato, dentro desse patamar. Que lá na negociação, pelo menos com a lei da reforma, nós temos ali números clausos dos artigos 611, as hipóteses do 611b. Mas a questão é, será que isso também pode ser aplicado nessa discussão que nós estamos aqui a tratar? Porque sim, o primeiro item do 611b já diz que eu não posso negociar a condição, né, de trabalho da pessoa humana. Então, você não poderia escolher, entre aspas, ser PJ e ser seletista. Não ficaria dentro da sua liberdade de escolha. Então, se nós levarmos em consideração isso, seguramente, todos os fundamentos que você aqui muito bem colocou, essa discussão ela precisaria ser e deve ser aprimorada no Supremo. Acontece que a divergência que foi instaurada, não só do ponto de vista jurisprudencial, e você muito bem colocou, inclusive acadêmico, doutrinariamente falando, criou essa, entre aspas, me permito colocar, essa loteria de decisões, porque os aplicativos também souberam lidar com isso, permitiram que alguns julgamentos fossem feitos, outros não. Nós sabemos que isso aconteceu por muitos anos, tá? E isso criou uma divergência dentro da própria instituição e nós precisamos ter um ponto final. Em algum momento precisa o ponto final prevalecer. O que não pode acontecer é nós termos uma turma A, e pouco importa qual seja a turma, decidindo de uma forma, e uma turma B decidindo de uma outra forma. Aí a Pera vai me falar, mas Calcílio está lá na subseção 1 para poder uniformizar. O problema é a legitimidade. Também essa é uma crítica que hoje se faz à composição da própria subseção, de como essas indicações elas são colocadas e de que maneira isso poderia legitimar. Para poder pegar um exemplo que todos aqui sabem. Quando se decidiu o primeiro caso, né, mais relevante da reforma, agora foi no começo de 2023, que era a aplicabilidade da Lei 13.467 aos contratos em curso, naquilo que trouxesse prejuízo. Todos aqui, imagino que tenham acompanhado, que prevaleceu pela maioria de votos de que não poderia ser aplicada a lei da reforma se ela trouxesse uma situação em pégios. Mas
5 turmas do Tribunal Superior do Trabalho já decidiam de forma diferente, ou seja, a composição da subseção não representava a realidade do próprio tribunal, naquele momento. Então, essa falta de legitimidade gera mais insegurança e aquele que ganha ou perde, pouco importa, não se contenta naturalmente com o resultado e vai buscar a última decisão. E hoje a última decisão, ela, felizmente ou não, ela acaba sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que, apesar de não ser o ideal para que a gente pudesse melhorar essa discussão, acho que o TST poderia ter tido a oportunidade de assumir esse protagonismo, né, e ter definido isso. Infelizmente, por diversas questões que não venho aqui comentar, acabou não fazendo. E aí, do ponto de vista estratégico, nós advogados, né, do que a lei nos permite trabalhar, nós usamos essas estratégias, né, essas jurimetrias a favor dos clientes que nos contratam e conseguimos hoje, entre aspas, né, abreviar essa discussão e, ao mesmo tempo, torná-la ainda mais acirrada, porque agora você tem uma possibilidade, e a Pera já está aqui toda preocupada, de uma repercussão geral, de vários ministros eventualmente já decidirem a favor em outras reclamações. Então, tudo caminha para que a decisão comece a vir de cima para baixo. E aí faltou talvez para nós, e eu me coloco aqui como professor também, como todos, talvez faltou para nós uma maturidade, para nós sentarmos e tirarmos as nossas diferenças de lado e construirmos algo que seja mais ideal para essas pessoas que precisam, tá? São trabalhadores, doutora, e isso é indiscutível. E elas precisam, como qualquer outras pessoas, de um patamar civilizatório mínimo. Então, doutor Calcini, você diz que são trabalhadores. Então, o que descaracteriza a subordinação jurídica nesses casos? Se eu entrar nessa discussão, professora Pérola, eu vou ficar em desvantagem. Eu vou lhe pegar pelo pé. Eu estava falando agora, sob esse ângulo que, de fato, o Supremo não está analisando. E se pudesse analisar, embora a doutora Nadine, bem colocou, que a questão fática acaba sendo tratada, discutida. Quando a gente assiste um julgamento do Supremo Tribunal Federal, tudo aquilo é narrado, é falado, é discutido. Então, claro que eles vão além do aspecto propriamente constitucional. Mas se de fato nós entrarmos na questão da subordinação, nós vamos ter excelentes fundamentos, professora Pérola. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acredito que o julgamento vai tangenciar para uma outra direção. Doutores, vocês não acham, e aí a opinião mesmo, acho que a pergunta vale para os dois, é óbvio da necessidade de regulação, isso aí já ficou bem claro nas duas falas, né? E aí outros países já fiz uma anotação aqui de países que já regulamentaram esse tipo de trabalho, Colômbia, Alemanha, alguns estados dos Estados Unidos, o México... Limitação de jornada, acesso... Tem as mais variadas formas. Acesso à contribuição, por exemplo, um desses países, ele tem que emitir uma licença e pagar uma licença anual para poder operar. Então, tem o mais variado tipo de regulação. Mas se por um acaso, né, entre esse limbo e esse lapso temporal que a gente está, dessa decisão monocrática e de uma futura decisão do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo talvez da omissão do próprio TST, se nesse meio tempo, até mesmo porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já falou sobre isso, se nesse meio tempo não viesse uma regulamentação do Legislativo, como que vocês encarariam essa regulamentação? Se seria positiva ou se seria negativa, porque pode, de alguma forma, perder os efeitos, todos esses processos e esses recursos que estão tanto no TST como no STF. Bom, A Siri querendo falar. Pensando em termos práticos, da forma como a jurisprudência tem tendido a conduzir essa questão, qualquer regulamentação que venha no sentido de garantir um patamar mínimo de proteção, de direitos sociais para esses trabalhadores, ela deve ser bem-vinda. Logicamente, nós precisamos analisar quais seriam os limites dessa regulamentação, o que seria dito, de que forma seria colocado. Porque me parece também que é importante
importante nós atentarmos para a liberdade, para a livre iniciativa, que é um fundamento constitucional para se permitir os vínculos flexíveis, né? Então, quando a gente analisa isso, o Supremo está basicamente fazendo uma ponderação de preceitos constitucionais nesses casos. E dessa forma, nós precisamos saber como que essa regulamentação vai vir, como que ela vai se dar nesse contexto de um judiciário que predominantemente dá prevalência à livre iniciativa e quando ponderado em relação à proteção, valorização do trabalho. E essa é a minha resposta. Eu não sei se eu atendi às suas intenções, mas acredito que uma regulamentação ela deve ser discutida com a sociedade civil e pode ser bem-vinda nesse momento. Faço minhas palavras, pesquisadora doutora Nadine, porque isso é mais legítimo, isso é plural, isso acaba gerando uma aceitabilidade muito melhor por parte de todos, né? Porque na medida que o legislativo discute, ele representa a todos nós, que coloca em discussão também com a parte acadêmica, com a advocacia, com a magistratura, e isso vai permitir que a gente tenha uma condição muito melhor de trabalhar esse cenário que hoje é binário. 8 ou 80, ou você está no vínculo ou você não está. E como essas plataformas todas operam não só no nosso país, operam em diversos lugares do mundo, se não em todos, a experiência do direito comparado também certamente vai servir de fundamento para que a gente, dentro da nossa realidade, possa construir algo que faça sentido. Porque também não adianta importar questões que estejam fora, que na verdade não nos atenderia. Tá? Mas, repito, ainda mais aqui com a Pérola, que eu sei que é uma grande advogada, principalmente ali na atuação dos interesses dos trabalhadores, eu acredito que agora a Pérola, Danilo e doutora Nadine, peço desculpas, é um momento de união, é um momento da classe, da área acadêmica, da advocacia, da magistratura, e repito, tirando as questões ideológicas de lado, interesses de classe e assim sucessivamente, é hora de se reunir para poder a gente ter realmente uma proposta que tenha um consenso, uma proposta que a gente possa levar ao legislativo, trabalhar isso com eles e ali a gente ter uma regulamentação mínima. Porque do contrário, e o histórico que eu fiz todo aqui, pode acontecer novamente, não tanto que vai acontecer, mas pode ser que aconteça novamente, tá bem? Olha, excelente, e a gente está caminhando para o final, e eu louvo assim, a excelência do debate, a elegância com que nos portamos aqui, porque é isso mesmo, doutor Calcini. Eu tenho processos de trabalhadores e tenho também, até quando eu vou despachar, o ministro fala assim, a senhora defendendo o empregador, e porque eu atuo na defesa, meus clientes são meus alunos, que às vezes falam, professora, pegue e tal, então meu corte realmente é ético, e sou uma defensora dos direitos humanos, investigo, aliás, o doutor Danilo é meu colega numa cadeira de direitos humanos, então, nessa perspectiva é que eu me coloco, e eu acho que foi a perspectiva que iluminou o nosso debate. E aí, já caminhando assim para o final, eu fico assim preocupada, e o doutor Calcini trouxe algumas informações que iluminaram essa minha preocupação. Ontem eu estava acompanhando a sessão, eu acho que da 3ª turma, e estava lá um advogado da empresa recorrida. Foi um acidente gravíssimo. Eu sei que o empregado ele caiu de uma altura de 6 metros, ele tinha tirado o cinto e veio a óbito, e eu estava lá. Olha, tem até um alarme aqui, um alarme de fogo aqui, doutor Ricardo aqui. Então, e aí eu vi o advogado da empresa fazendo a defesa da culpa exclusiva, e lógico que não choca, e os ministros muito técnicos, e eu me fiz uma pergunta. Eu dou um doce para quem adivinhar qual foi a pergunta. Então, vou repetir. Estava lá o advogado da reclamada. E a pergunta foi, cadê o advogado do reclamante?
E aí, doutor Calcini, muitas vezes, realmente, eu praticamente moro no TST, eu me faço essa pergunta. Cadê o advogado do reclamante? E nessa questão, eu vou finalizar deixando alguns questionamentos para os meus colegas que me honram com essa colaboração e com todos que estão nos ouvindo. Doutor Ricardo, quem é que pode manejar os algoritmos? Quem é que pode fazer essa geometria? Quem é que pode ter essa excelência de representação dessa banca que está representando a Cabify e a Uber? Então, acho que isso está muito inserido no debate. E um outro questionamento que eu trago também é a atuação do Supremo Tribunal Federal com relação à matéria trabalhista. E o doutor Ricardo Calcini trouxe uma palavra, protagonismo do TST. Eu vou traduzir para competência constitucional do TST. O TST ele tem uma competência constitucional, e mais ou menos a gente está falando no mesmo discurso, ele pode dar praticamente a última palavra em matéria constitucional trabalhista, na minha opinião. Obviamente que isso não... se houver alguma... nós temos, a doutora Nadine lembrou o artigo 7º, onde há 34 incisos que constitucionalizam direitos trabalhistas. Mas aí, e aqui não vai nenhuma crítica, pelo amor de Deus, o TST espera a procedência de uma reclamação para imediatamente admitir um recurso extraordinário. Então, e para o Supremo, com todas as venhas, com o máximo e elevado respeito, a meu ver, se imiscuir em matéria que não é essencialmente infraconstitucional. E dou um exemplo. Eu atuei no caso, no lead case da responsabilidade subsidiária, ônus da prova, foi uma luta, os terceirizados, precarizados. Gente, a partir de reclamações constitucional, criou-se um tema, o tema 1118, com o título ônus da prova. Como é que pode uma Corte Constitucional ter um título que só está previsto na legislação infraconstitucional, artigo 373 do CPC e 818 da CLT? E dizendo que eu acho que sim, acho que a gente vai ter que ter uma parte 2, uma parte 3, e a gente vai deixar a competência para a parte 4. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de participar desse excelente debate. Mais uma vez o convite, Pérola, para estar aqui nesse podcast. E dizer que eu fico feliz de ver que eu tenho uma preocupação muito grande com os direitos sociais, com, por exemplo, o afastamento de um desses trabalhadores quando ele, por algum motivo de doença, porque, como o doutor disse, eles ou são empregados ou não são empregados. Então, é necessário que a gente olhe com mais cuidado. E fico feliz também de saber que as empresas estão representadas por um excelente advogado, mas que também se preocupa com essa regulação e que vê isso como uma importância. Eu espero que as empresas também vejam isso, porque a gente tem que, sim, pensar em jornadas exaustivas, remunerações justas e etc., porque acho que é um consenso, pelo menos nesse debate, que eles são trabalhadores, né? Apesar da legislação deixar essa informalidade e acabar precarizando por falta até de legislação. Veja, Pérola, que às vezes as próprias plataformas possam querer alguma regulação de alguma forma para poder ajudar esses trabalhadores e o poder como um todo acaba deixando eles marginalizados. Eu só vou divergir de ti para dizer que a regulamentação está no artigo 3º da CLT. Bom, eu também vou agradecer aqui a companhia de vocês nesse debate, que foi ótimo. E eu gostaria de finalizar a minha fala hoje, a minha experiência aqui com vocês, deixando claro que quando a gente fala de plataformização e uberização, inclusive em matéria trabalhista, a gente talvez não precise se limitar ao reconhecimento do vínculo ou não, porque existem outras facetas dessa discussão que envolvem competência da Justiça do Trabalho, ou, no caso, competência da Justiça Comum, enfim, com todas as aspas nesse sentido, mas que envolve também, e esse é uma das áreas da minha pesquisa, é a racionalidade neoliberal por trás disso. Nós não estamos vivendo um contexto isolado, nós estamos inseridos em uma dinâmica e nós precisamos entender
entender como ela funciona. Então, através de pesquisas acadêmicas, através de doutrina, a gente pode realmente levantar os véus que estão por trás da plataformização e reconhecer qual é a dimensão desse fenômeno que acontece na sociedade. E, novamente, muito obrigada. Bom, comecei e faço o encerramento agradecendo a doutora Nadine, excelentes provocações, doutor Danilo pelos questionamentos, e minha querida amiga Pérola, que, repito, né, faz um excelente trabalho aqui em Brasília, e graças a você e a tantos que hoje fazem essa bandeira, é que nós temos condições de ter julgamentos ainda mais plurais e cada vez mais qualificados. Parabéns. E para encerrar, lógico que eu não vou divergir daqui, porque de divergência já basta, né, o próprio Supremo com o TST, mas eu só quero encerrar usando os termos da própria Constituição, quando foi admitido aqui o recurso, né, extraordinário pela questão da livre iniciativa, que inclusive foi o mandamento principal da terceira geração. Vocês vão lembrar disso, né? Que a questão da livre iniciativa está muito forte hoje, arraizada na questão da Suprema Corte. Mas o artigo 1º, né, lá no inciso 3º e 4º da Constituição, fala sobre a questão da dignidade da pessoa humana e a questão da própria questão do valor social do trabalho. E são mandamentos que o Supremo, no juízo de ponderação, na minha opinião, podem, trabalhar, tá? De forma que nenhuma das pontas dessa corda realmente acabe que quebrando. A intenção aqui não repito, né, a gente colocar essas pessoas de uma forma precarizada. Não acho que não é só no pensamento do Brasil, é um pensamento global. A própria OIT me parece que já sinalizou que vai regulamentar essa questão no futuro próximo. Então, a tendência é que nós tenhamos o intercâmbio realmente de informações. E as plataformas não podem fugir nesse sentido. Mas, para tudo isso dar certo, para que nós possamos chegar a esse equilíbrio, isso tem que ser conversado, tem que ser dialogado. As reclamações são, de fato, um atalho, são, de fato, estratégias processuais que foram adotadas, mas eu acho que o mais importante é o que vai ser colocado agora, que é a discussão envolvendo se, de fato, esses trabalhadores terão ou não terão esse patamar civilizatório mínimo, que eu espero que o Judiciário provoque agora forçadamente o Legislativo a trabalhar isso e a gente chegue num comum acordo entre todos. Muito obrigado, Pérola, Danilo, doutora Nadine, e foi um prazer estar aqui com vocês nesse maravilhoso projeto aqui, organizado pela Pérola, que é Observatório do TST. Muito obrigado. Então, eu agradeço a todos e todos, e agradeço as palavras elogiosas, agradeço a rica partilha, e eu termino sempre lembrando desse munus constitucional que nós, advogadas e advogadas, temos, que está previsto no artigo 133 da Constituição Federal: o advogado, a advogada é indispensável à administração da justiça. E termino com uma homenagem especial aos advogados e advogadas trabalhistas, porque ontem, dia 20 de junho, foi o nosso dia. Eu, como disse na tribuna da SDI2, rendo a mais alta homenagem a essa categoria que luta bravamente, né? Até mencionei o marco de 2017, a reforma trabalhista, a gente sabe os desafios. Muito obrigada, assistam os outros episódios e um grande abraço, até o próximo.